Fala, gurizada. Hoje eu quero começar contando uma história para vocês, né, que aconteceu comigo, né, há uns 4 meses. É uma história recente que a gente ainda vive ela, né, e eu tirei uma lição disso, né. Eu queria compartilhar com vocês e trazer esse assunto, né. Primeiro quero contextualizar contando essa história para depois explicar, né, o tema do vídeo, no caso. A gente passou por uma enchente, né. Eu moro aqui em Canoas, é uma das cidades mais atingidas do Rio Grande do Sul pela enchente. E nesse tempo, assim, do nada, de um dia pro outro, tu não tem mais a tua casa, não tem mais, tipo, a tua rotina, né? Tu perde tudo que tu tinha ali, a vizinhança, a tua rotina, teu dia a dia, a tua cidade, né? Acabei tendo que vir pra outra cidade, tipo, só tenho a agradecer, não passei trabalho, sabe? Já a gente tinha pra onde vir, né? Tu sai de lá e, tu já tá no teu ritmo, né? Tu começa a acordar mais tarde, tu já não tá assim fazendo atividade física, tu já não tá te alimentando direito. Então, os hábitos aqueles né, de preguiça, de acordar mais tarde, de ficar mexendo no celular, de procrastinar as coisas, eles tomam conta. Geralmente, quando acontece algum problema nesse sentido, assim, né, que nos desvia, assim, que nos causa algum dano emocional, né, psicológico. E por que eu tô contando isso, né? Porque quando acontece isso, eu percebo que tem um hábito pra mim que se eu começar a exercitar ele de novo, ele impacta em todo o meu dia, ele impacta em todos os meus outros hábitos, sabe? Como se fosse um hábito angular, eu digo assim, né? Acordar cedo pra mim, sabe? Eu, como tenho meu horário de sono é normal, né? Eu posso dormir ali 10, 11 horas da noite, mas eu gosto de acordar bem cedo. Eu tento dormir, né? Em torno de 7 horas, 6 horas. Mas acordar mais cedo que o normal, sabe? Acordar bem cedo e poder ter essa tranquilidade de acordar e de não ter que fazer correria, de poder praticar, por exemplo, eu gosto de fazer oração, eu gosto de praticar a meditação, que eu já vi os benefícios, tem, né, cientificamente comprovados os benefícios da meditação, hoje em dia a gente sabe, mas tu tem que fazer, né? Eu acho que tu tem que fazer para te testar e ver se é para ti, realmente tu sente alguma coisa, se tu consegue praticar. Eu já fiz um desafio uma vez de fazer tipo 60 dias sem errar a meditação e pude sentir os reais benefícios, sabe? Uma das coisas que se eu puder indicar, sempre vou indicar, vale muito a pena, sabe? E eu gosto de fazer logo acordar, que é o momento que tu tá mais tranquilo, assim. E também gosto de ler de manhã, então ler pra mim é um hobby, eu gosto de ler. Então eu faço meio que isso, assim, faço minha oração, acordo cedo, faço minha oração tranquilo, faço uma meditação e vou fazer minha leitura. Termino isso daí, começo o trabalho, né? Mas o que acontece? Eu vejo que hoje em dia a maioria dos problemas da gente, assim, ao acordar, sabe? Ele começa logo nos primeiros minutos ali, que é o cara pegar o celular, que geralmente a gente usa como despertador, né? E quando tu pega o celular ali, tu já tem uma notificação, tu já vai olhar tua rede social, e ali às vezes a gente passa minutos ali e nem percebe o tempo que passou, ou fica ali até o limite da hora que tem que sair para ir trabalhar ou para ir para estudar, pra sair de casa. Isso não é legal, né? Porque tu já tá setando no começo do teu dia, deixando a impressão no teu cérebro que tipo tu tá apressado, que tu já começou meio que errando, né? Então já não passa assim uma impressão pro teu cérebro, já te deixa meio naquele estado meio tipo acelerado, sabe? Naquela dose rápida de dopamina ali, né? Que é olhar o celular e olhar as notificações. Então esse eu acho que é um dos principais erros assim que a gente faz assim, é pegar o celular. Eu sei porque às vezes também tem momentos que eu tenho altos e baixos, ninguém consegue ficar o tempo todo, né? Ninguém é robô, então ninguém consegue ficar o tempo todo sempre numa rotina zen de meditação. Eu tenho vários altos e baixos e é normal. O segredo tá em tu errou 1, 2, 3 dias, tu saber que aquele ali te faz bem, tu tentar retornar àquela prática, porque tu sabe que vai te trazer benefícios, né? Então eu sei que nem todos, né, vão ter a possibilidade de acordar de manhã, mas eu acho que não importa a hora que tu acorda. Tem gente que trabalha de madrugada, tem gente que trabalha, né, não tem a manhã livre. Então eu acho que o correto seria, dizem que o correto é dormir em torno de mínimo 7 horas, né, por dia. Eu acho que o sono é primordial, assim. Mas se tu é o cara que trabalha de tarde, trabalha de manhã ou trabalha de noite, indiferente, eu acho que o que importa é a hora que tu acordou, entendeu? O que tu faz logo que tu acorda, que é os primeiros momentos ali, os primeiros minutos, né? Onde esses livros, esses estudos que eles fazem,
eles dizem que é o mais importante do teu dia, que vai setar, digamos, o teu dia, né, tua mentalidade pro teu dia. E a pessoa também que fala que é noturna, eu acho que ela nunca fez um teste, sabe? Eu sou noturno, eu gosto de trabalhar de noite, gosto de estudar de noite, não gosto da manhã. Eu acho que isso aí não existe porque fisiologicamente, né, evoluiu, né, como ser humano, indo dormir ao escurecer e acordando ao clarear, sabe? Eu acho que a pessoa que fala isso, ela tem que primeiro fazer tipo um teste, vou fazer 30 dias, sabe? Vou mudar minha rotina, vou dormir cedo e acordar cedo e experimentar os reais benefícios que tem esse horário, né, de sono, que é o melhor horário de sono que dizem, né? Pra depois vir dizer que é noturno, que gosta da madrugada, sabe? Então, eu acho que isso a pessoa tem que se usar como cobaia, digamos, né, pra experimentar realmente, né? E aí tem 2 livros, né, O Milagre da Manhã, esse que eu falei, ele tem diversas coisas, fala para te meditar, fala para te fazer afirmação, para fazer exercício físico, mas eu acho que o do Milagre da Manhã, o que eu mais achei interessante, assim, é as palavras de afirmação, né, que ele diz no livro ali, que seria tu pegar e usar, por exemplo, eu quero usar umas palavras de afirmação pro meu lado de carreira profissional, e aí tu acorda e faz aquela leitura, né, eu sou um excelente profissional, eu sou uma pessoa capaz, né? Eu foco nos resultados, nos objetivos, não nos problemas, algo assim. Que aquilo ali, digamos que aquela frase, aquela autoafirmação, ela te traz como se fosse um benefício, assim, de tu pensar positivo, né? De tu tá te autoafirmando umas coisas positivas no começo do teu dia. Até tem um estudo, né, que eles fizeram com um grupo de pessoas que fizeram aula de piano. Daí um grupo fez aula de piano no piano mesmo e outro grupo fez aula de piano só imaginando, sabe? E eles fizeram um teste, né, no cérebro das pessoas e viram que, tipo, o desenvolvimento daquela área onde as pessoas que imaginaram teve o mesmo resultado praticamente das pessoas que usaram o piano de verdade, sabe? Então o cérebro não diferencia, né? Então isso é muito foda, eu acho muito louco isso e intrigante, assim, né? Pra gente poder usar isso a favor da gente. Não que o pensamento positivo é aquela coisa, eu vou pensar aqui, vai acontecer. Não, mas eu acho que esses sentimentos, esses pensamentos, eles se transformam em comportamento, né, da gente. A gente tá pensando aquilo, sentindo aquilo, transforma em comportamento. E esses comportamentos, eles se transformam em melhores ações, melhores decisões da nossa vida. Eu acho que é um ciclo, sabe? Então, eu acho que é válido. É uma das coisas que eu tirei de lição, assim, do livro do Milagre da Manhã. E eu não tenho o livro aqui, porque eu perdi metade dos meus livros lá na enchente, né? Mas o outro é esse aqui, que é o Clube das 5 da Manhã. Esse livro aqui é bem legal. E, tipo, ele conta todo um enredo, uma história e tal, mas pra mim o diferencial dele é que ele diz que logo que tu acordar, tu tem que fazer, tipo, 20 minutos de exercício físico. Logo que tu acordou. E aí ele explica que os benefícios, né, cientificamente comprovados são que de manhã tu tá com o teu cortisol, né, que é o hormônio do estresse mais elevado, daí isso faria ele reduzir, né, e também liberaria bastante dopamina e serotonina, te deixando mais motivado e feliz ao longo do dia. Eu acho interessante esse aqui, eu não botei em prática, porque é um livro que eu li faz uns 3 meses, e como eu fico meio assim de fazer, tipo, atividade física logo ao acordar, e depois ter que fazer meditação, e aí ler, eu acho que vou estar suado, agitado, mas eu ainda quero experimentar para poder contar, né, que se funciona, mas eu acho interessante porque a ciência explica que tem os benefícios, né, e ele fala que uma das grandes vantagens das pessoas de sucesso aí pelo mundo é acordar e fazer uma atividade física logo que acordou, né, por causa desses estudos que demonstram que cientificamente funciona, né. Tudo que puder usar para ti como ferramenta, para ti poder melhorar como pessoa, acho que é válido, né? Sempre é válido. Daí eu botei aqui também, tava lendo aqui, né? As dicas que eu tenho de como usei para mim, né? As dicas que eu poderia deixar, assim, com essa rotina da manhã seria, tipo, começa acordando 30 minutos, eles falam para te fazer 1 hora antes, né? Para te ter um ritual ali, usar 10 minutos para uma coisa, 20 para outra. Eu acho que 30 minutos antes para começar, para te testar, assim, acorda, nem que seja só para passar teu café tranquilo, tá ligado? Passa teu café tranquilo ali, numa boa, sabe? Faz uma oração, ou não mexe no celular, entendeu? Tenta começar assim. E começa devagarinho, pega um hábito que tu acha que faz sentido para ti também, sabe? Os caras escrevem um livro ali, um monte de gente segue o que eles fazem, né? Mas eu acho que o correto é tu customizar, entendeu? Porque cada pessoa é diferente, né? Tu é diferente de mim, tu vai ter uns benefícios diferentes dos que eu tive,
mas eu acho que tu pegar um hábito, tipo, é meditação, não consigo, não quero, então beleza, meu, faz, vê o que tu acha que vai ser legal. Vou passar um café tranquilo, só prestando atenção no café, sem mexer no celular, meu, já é uma forma de tu desligar, entendeu? De notificação, de dopamina, logo que tu acordou, já vai te deixar mais tranquilo ao longo do teu dia. Então eu acho que essa dica é começar com menos tempo, começar com menos hábito, depois ir aumentando. De quem viveu e já fez, assim, né? Eu sempre faço assim, quando eu paro um tempo, eu volto, eu sempre começo assim, pra te poder, porque o segredo é tu manter uma constância, né? E eu acho que o principal aqui do vídeo, assim, que eu pudesse dizer, seria a dica, assim, de tu, meu, eu uso muito, assim, me uso como cobaia, sabe? Eu faço, tipo, desafio, assim, eu faço desafio. Eu tô num desafio agora até eu fiz um desafio de 100 dias sem comer doce, sem açúcar, depois eu vou fazer um vídeo falando disso. Eu tô em outro desafio sem comer açúcar, já tô faz 3 meses, vou ficar até o final do ano. E eu que sou uma pessoa que, meu, eu gosto muito de doce, mas isso é assunto para outro vídeo, né? E eu queria falar aqui do desafio que é o meu, pega assim, tipo, eu vou fazer isso aqui pra ver se funciona pra mim, entendeu? Meditação, será que funciona pra mim? Cara, tu tem que fazer, tipo, sei lá, 3 semanas, sabe? 21 dias. Acorda todo dia e faz, todo dia certinho. E aí tu vai notar, entendeu? Isso aqui não é legal. Não é. Eu acho que de repente só 5 minutos. Acho que é muito pouco, vou fazer 10. Tu vai notando e aí tu vai customizando pra ti, né? Essa prática que tu acha que é legal, sabe? Então acho que tu tem que te usar de cobaia, assim, sabe? Então as coisas que tu vê que, pô, isso aqui de repente vai ser importante pra mim, né? Vai ser bom pra mim. Então eu acho que esse é o ponto principal, assim, é tu fazer o desafio pra ti mesmo, sabe? E isso também te motiva, né? Te deixa motivado, saber que tá fazendo um desafio, que tá cumprindo os dias ali, e acaba que daqui a pouco tu vai ver que é bom, tu vai cumprir os dias e vai seguir fazendo, sabe? Eu acho que muito acontece assim também, né? Do cara começar fazendo ali e entregar, mas tem o caso de pessoas que dormem, tipo, sei lá, 4 horas por noite, 5 horas por noite, aí eu acho que, tipo assim, meu, esse cara aí já é o milagre da manhã, né? Já só em dormir pouco, só em dormir esse pouco e ter que trabalhar no dia seguinte já é um guerreiro, então, meu, tipo, azar, que mané, milagre da manhã, meu, vai dormir, aproveitar o tempo que tu tem pra dormir, porque vai ser muito mais importante tu estar bem descansado no dia seguinte do que tu querer acordar e fazer ritual matinal, sabe? Acho que essa é a realidade mesmo, né? De várias pessoas que não podem ter um período maior de sono, né? Então, outra coisa também é quando tu tá sair final de semana, no meu caso, às vezes, tipo, sai, o cara, sei lá, toma uns tragos a mais, no dia seguinte tu não vai fazer, entendeu? Tu vai acordar e tu quer um copo de Coca-Cola, um Maczão no almoço, e era isso, então, tipo, não tem segredo. Eu acho que o segredo é quando tu errou no dia seguinte, tava ressaca, tava cansado, tu tentar no próximo dia tu voltar, sabe? Eu vejo que acontece muito comigo, quando eu errava, assim, fazia 2 dias sem fazer, já desanimava e largava de mão, sabe? Acho que o segredo é errei 1, 2, 3 vezes, volta de novo, sabe? Insiste. E daí tu vai no somatório dos dias, né? Que tu tá mais tempo fazendo as coisas certas pra ti, pelo teu bem-estar, né? Do que errando, né? E eu vejo isso como se fosse uma bola de neve, funciona muito assim, sabe? Quanto mais tempo tu faz, assim, mais benefícios tu vai percebendo, sabe? Melhor tu vai ficando naquilo. Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma dica hoje, eu acho que eu comecei nesse assunto, assim, de falar sobre esse assunto porque eu tava essa semana passada agora de plantão, então me veio na cabeça, assim, essa questão de como o sono ele impacta na gente, começar amanhã já, às vezes, né, mexendo no celular ali, tu já acorda no teu dia, já não é tão bom, então eu quis trazer esse assunto aqui para compartilhar com vocês essa história, né, passar essa visão para vocês aí e deixar um abraço para todo mundo que comentou no vídeo passado e indicar também para quem não viu, né, vou ver se eu deixo algum cardzinho aí, não sei como é que funciona, mas se deixar um cardzinho para quem quiser ver também e dar uma força lá, tá? Beleza? Tamo junto, valeu!